Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Acabei de sair do Arena, já tô gravando conteúdo novo pra vocês, então peço pra que se inscrevam no canal, deixe o like, ajude a gente a crescer o nosso trabalho, a crescer a nossa cobertura sobre o Atlético e assim, eu tirei esse tema do debate que a gente teve no Arena e tudo mais, mas eu gosto, tá? Eu gosto dessa perspectiva, eu gosto dessa visão, que é basicamente tá começando um novo campeonato por Atlético. Óbvio que eu não tô falando da Copa do Brasil. Apesar de achar que tá começando uma nova Copa do Brasil pro Atlético também, porque quando a gente enfrenta os times, enfim, que vem de Libertadores, os times mais relevantes do futebol brasileiro nesse momento, da primeira, segunda prateleira, acho que é uma outra Copa do Brasil. Mas é uma nova Série B, né? A partir de domingo, a partir do final de semana contra o Paysandu, o Atlético tem mais um campeonato de 19 jogos, mais um campeonato de 57 pontos possíveis, mais um campeonato que dessa vez o Atlético ele entra com uma desvantagem de 5, 6, 7 pontos. Isso aí a gente ainda precisa entender para tirar e tentar pensar no acesso. E eu gosto desse momento que, metaforicamente, o Atlético ele zera para reiniciar. O Atlético, obviamente, traz uma herança do primeiro turno. O Atlético, obviamente, traz aprendizados. Obviamente, o Atlético traz até traumas do primeiro turno. Mas esse aspecto da gente zerar pra gente recomeçar, eu acho muito positivo. Porque eu acho que, primeiro, o Atlético ele entra muito mais preparado no segundo turno do que ele entrou no primeiro em questão de conteúdo técnico. A presença do Cauã, a presença do Mendonça, a presença do Viveiros. Não sabe? O Esquivel fisicamente melhor. Eu acho que o Zapelli vive um momento melhor. Então são vários reforços que o Atlético foi ganhando ali aos poucos, que eu acho que fazem o time do Atlético ser uma equipe mais completa. Daqui a pouco a gente vai ter o Julimar, sabe? Então eu acho que isso não pode ser ignorado. Peça por peça, assim como foi no primeiro turno, mas eu acho que no segundo turno é mais potencializado ainda. O Atlético ele segue entrando como o melhor time da competição. Acho que o Atlético ele entra mais maduro por tudo que o Atlético vivenciou no primeiro turno. Acho que o Atlético ele entra mais equilibrado taticamente. É algo que a gente fala pouco. Mas eu acho que o esquema tático do Odair em comparação ao do Barbieri talvez seja a nossa principal melhora. O Atlético tem 3 zagueiros na saída de bola ali, que eu acho que qualifica a nossa saída de bola pelo perfil dos zagueiros, pela qualidade de passe do Beleze, pela qualidade de passe do Léo, do próprio Aguirre, que vem me surpreendendo nesse sentido. O Atlético tem superioridade numérica por dentro, o Atlético tem mais gente para fazer com que a bola fique com o Atlético. E naturalmente potencializa tanto os jogadores técnicos que jogam por dentro, como Mendonça e Zapelli, como eu acho que traz mais protagonismo para laterais como Esquivel e Cauã. Um Atlético que produz muito mais, chega mais no gol adversário, finaliza mais. Então, assim, taticamente eu acho que a gente também tá em outra condição. Taticamente eu acho que a gente ainda pode crescer, mas eu acho que a gente tá muito melhor. Mas eu acho que o grande ponto desse Atlético do segundo turno é a questão do reinício. É muito mais uma questão mental. É uma questão de os erros ficaram para trás, alguns acertos também. E a partir de agora a gente vai reiniciar. E a partir de agora a gente vai recomeçar. E a partir de agora vai ser outro campeonato pro Atlético, que o Atlético vai ter que construir a história dele. Eu gosto muito dessa possibilidade de ir pro ponto zero para depois a gente ir construindo um novo muro, sabe? O muro do primeiro turno ele ficou inacabado, isso é claro. O muro do primeiro turno ficou, assim, um muro cheio de buracos. O muro do segundo turno não pode ser. Mas só a oportunidade de você poder construir outro muro do zero, eu acho gigantesco. E como o Atlético pode não repetir os erros que fizeram esse muro do primeiro turno, essa brincadeira que a gente tá fazendo, ficar tão incompleto? Eu acho que tem muito do lado mental. Não tem jeito. Eu acho que o muro do primeiro turno ele foi se esfarelando muito pelo lado mental da equipe. E minha maior esperança pro Atlético fazer um bom segundo turno
fazer um muro sólido, fazer uma campanha sólida e escancarar tudo que a gente falou ali no começo de um Atlético que tecnicamente tem peças melhores que os seus adversários, um Atlético que tecnicamente tem mais capacidade assim, de construir bons resultados e de se impor contra seus adversários a partir do seu ataque. Eu olho para o ataque do Atlético hoje, eu olho para as opções de ataque que o Atlético tem hoje e eu fico comparando, por exemplo, com 2021. Eu fico comparando com outras temporadas que o Atlético não tinha tantas boas alternativas. E sem falar que obviamente, a gente está num cenário de Série B. Que esse jogador que podia fazer muito sentido no contexto de Série A, no contexto de Série B, acaba fazendo mais sentido ainda, acaba sendo mais relevante ainda. Então, se a gente puder listar os jogadores de ataque que o Atlético tem, acho que a gente pode começar pelos laterais. Esquivel e Cauã são 2 pontos. São 2 solucionadores de problemas. São 2 jogadores que encontram alternativas para o Atlético atacar pelo corredor externo o tempo inteiro. Para mim, já somam e somam muito ao sistema ofensivo do Atlético. Esquivel é um dos jogadores que mais criou situações de gol nessa Série B. E o Cauã, uma arma que foi se consolidando ao longo da competição e ganhou ainda mais peso. Aí você fala do Bruno Zapelli, um jogador que precisa de menos tempo para criar uma situação de gol na Série B. E o Zapelli, ele tá entregando algo que sempre se cobrou muito dele, que é efetividade, né? O Zapelli sempre foi um cara muito preciso na hora de botar os companheiros numa condição de finalizar, muito preciso de botar os companheiros numa condição de cara do gol. Só que agora as assistências estão saindo, os gols estão saindo, e eu vejo cada vez mais esse Bruno Zapelli mais completo, cada vez mais eu vejo esse Bruno Zapelli mais desequilibrante. É mais uma opção ofensiva que, assim, se a gente for comparar com os principais ataques da Série B, o Avaí, a Chapecoense, que estão lá em cima, o Atlético é muito superior. E agora a gente vai falar realmente dos atacantes, né? Você tem Mendonça e você tem Luiz Fernando, 2 pontas muito versáteis no sistema ofensivo. 2 pontas que podem jogar por dentro, pontas que podem jogar por fora, pontas que podem abrir o campo, pontas que podem pisar na área, que te entregam poder de decisão, que te entregam gol, que te entregam qualidade técnica, que te entregam variedade de como você atacar, seja em transição, seja enfrentando um bloco um pouquinho mais baixo. Você tem o Isaac, que traz uma característica um pouco diferente, que traz esse 1 contra 1, que traz essa capacidade de drible, que traz essa capacidade de enfrentamento, que abre campo, que a partir de um drible as situações se clareiam com a qualidade técnica que o Isaac tem. Você tem o Viveiros, um atacante de mais espetadas. Você tem o Alan e o Renan, atacantes mais fixos. Agora o Atlético precisa fazer todo esse poderio ofensivo dele virar gol. E eu acho que isso fala muito sobre ser um Atlético mais letal. Isso fala muito sobre ser um Atlético mais desequilibrante. Porque no final das contas, se o Atlético tiver uma taxa de conversão maior, até os problemas defensivos de alguma maneira vão ser recompensados com os gols. O Atlético é o time que mais cria grandes chances no campeonato. Então dá pra falar que o papel do Zapelli, o papel dos laterais, de alguma maneira vem sendo muito bem feito. Só que agora é um desafio coletivo do Atlético, mas também um coletivo desses jogadores de frente, Luiz Fernando, Mendonça, Alan, Renan, Viveiros, de fazer o ataque do Atlético ser incontestável. O Atlético tem peças para ter um ataque incontestável. O Atlético ataca bem. O Atlético tem mecanismos. Óbvio que falta um volante para acelerar um pouquinho essa rotação, mas o Atlético ele tem caminhos para fazer o ataque ser a ponte para a Série A. Nesse reinício, eu acho que o Atlético aposta muito no caminho ali para essa ponte da Série A ser o seu sistema ofensivo. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.